Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Avanço, primeiro episódio da temporada de 2026. E nós vamos aqui falar para pessoas que estão avançando. O tema do podcast é voltado para isso. Pessoas que têm fé, avançam e vivem a vida com seus propósitos. Então a gente tem muito para falar esse ano. É um episódio inspirador. Eu já vou falar para você seguir, para você compartilhar esse episódio com mais pessoas, para a gente alcançar mais vidas. Beleza? E só para você me conhecer, eu sou o Vitor Galves. Eu sou o host do Papo de Avanço. Se você não me conhece ainda, vai conhecer o meu trabalho, porque lá você conhece sobre os meus cursos, que é como levar a sua mensagem além. Vai lá, confere um pouquinho, vê como é que é a dinâmica de ferramentas que podem te ajudar a avançar. Tá joia? Vamos pra cima do episódio? Esse episódio é com um parceiro meu, o primeiro amigo que eu tive num ministério que eu vivo hoje, que eu sirvo hoje. Então eu vou trazer um pouquinho da capivara dele, antes de a gente mostrar pra vocês aí, beleza? Vambora? Capivara do nosso episódio, eu quero trazer aqui um grande amigo, já falei que é da Igreja Nasci pra Deus, é a igreja que fica em Guarulhos, e a gente vai falar aqui com uma história de uma pessoa que tem fé. Ela conquistou, assim, desde cedo, né? Com o seu casamento com a esposa Karine Alves, e ele tem uma caminhada junto com a Karine na Igreja Nasci pra Deus também. E, além disso, a gente vai falar sobre a carreira profissional, não só ministerial. Então, a gente vai trazer um pouquinho sobre o que ele vivenciou até aqui para chegar no cargo de gerente de marketing da Caixa Assistência. Seja muito bem-vindo ao Papo de Avanço, Iago Sulino. Muito obrigado pelo convite e oportunidade de estar aqui com você hoje nesse primeiro episódio de um grande projeto que com certeza vai ser sucesso. Pra cima, mano. Pra cima. Já quebra aí, porque estamos entre amigos aqui. Com certeza. E foi legal lembrar desse tempo aí que a gente se conheceu, né? Que a gente se conheceu na Nasci pra Deus, a primeira vez que a gente orou juntos ali. Sim. O pastor falou, vamos orar. E aí a gente já orou pelo quê, né? Pela vida financeira. Vida financeira. Pela vida financeira. É legal você trazer isso porque eu acho que é uma situação convencional que o pastor sempre traz nas celebrações da Nascer pra Deus, que é essa ideia de um orar pela vida do outro. Sim. E foi essa conexão que nós tivemos ali nesse primeiro momento de orar um pela vida do outro. Eu acho que uma semana depois a gente já começou o CTR. Isso, Eu lembro de chegar assim na turma do CTR, tinham 2 cadeiras vagas, assim, as únicas 2 cadeiras vagas, me direcionaram pra lá, eu sentei, olhei pro lado. Quem tava lá? Era tu. O CTR, pra quem não conhece, é o Cultura Nasci pra Deus, que é um curso pra quem participa do ministério como membro e quer servir. Então, passando por esse curso, você pode servir na Nasci pra Deus e ali a gente começou a ver que ministério que a gente ia se encaixar. Exatamente. E a gente orou por quê? Pela vida financeira. Pela vida financeira. E Deus foi prosperando, é isso. Sim. De lá pra cá, assim, o que você enxerga de ter tomado essa decisão, né? Vou seguir uma vida de servir a Deus ali na igreja. O que essa decisão mudou, assim, na sua vida hoje? Vitor, eu acho que mudou muito assim o parâmetro de eu conhecer a questão de ministério dentro de uma igreja, porque no meu antigo ministério, na outra igreja que eu frequentava, não tínhamos tanta visibilidade de ministeriais assim, né, de direcionamentos pastorais para segmentações dentro da igreja para construir um grande grupo de voluntários como é hoje na Nascer pra Deus. Então, o primeiro ponto é esse olhar estratégico que eu vejo muito presente nos nossos pastores, que eu não via antes disso. E aí também entender como uma célula dentro de uma igreja tem uma importância tão grande que, assim, consegue alavancar situações muito importantes para a comunidade, até celebrações internas da igreja como um todo, assim. Eu digo na questão de a gente proporciona alguns eventos para a comunidade e o voluntariado hoje da Nasci pra Deus consegue constituir de uma maneira muito bacana essa segmentação de promover encontro para adolescentes, jovens, todos casais, os setores, né? Isso. Então, acho que essa setoração segmentada da Nascer pra Deus é muito bacana, porque as pessoas se encontram, se doam de uma maneira muito veloz, assim, em troca de, basicamente, devolver para a população, para Jesus, aquilo que ele tem feito na vida de cada um. Então, esse olhar ali também que eu comecei a entender melhor foi depois desse primeiro passo de entender o que era o CTR, o que era a cultura Nasci pra Deus e decidir, de fato, me voluntariar para servir na Nasci.
E aí, assim, depois de bater esse insight e decidir seguir esse caminho, eu acho que minha vida desenrolou assim. Eu não gosto de dizer que tive avanços por conta disso, porque eu acho que eu sirvo para entregar o que Deus já tem feito na minha vida, mas é Sem notório. esperar nada, né? Sem esperar nada, mas eu acho que é notório, assim, o quanto minha vida desenrolou de uma maneira, assim, bem significativa e expressiva depois que eu decidi me entregar mais pro reino, assim, foi bem, bem bacana, assim, ter uma fotografia do Iago lá de 2022, quando nós iniciamos ali na Nasci, o Iago agora de 2026 bem diferente. É bem diferente. Não, mas conta um pouquinho para o pessoal conhecer mais da sua história, assim, porque você veio de outro ministério. Conta um pouquinho de como foi o seu encontro com Deus. Você tem uma família que já tem base cristã? Como é que funciona? Não sou de berço evangélico, como nós costumamos dizer, né? Os meus pais, eles têm uma crença católica desde muito novo, então sou batizado na igreja católica, assim, bebezinho fui batizado. E aí, quando eu tinha cerca de 8 a 9 anos, os meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica em Guarulhos também. E aí, eles ficaram cerca de 3 a 4 anos. Minha mãe chegou a se batizar na igreja e tal. Eu era ali adolescente, pré-adolescente. Então, depois desse período, assim, acho que por uma insistência do meu pai, minha mãe acabou se distanciando também, assim, ele não estava com tanta velocidade, assim, e fé. Então, eles se distanciaram do ministério, eu acabei me distanciando junto, porque era pré-adolescente, eu ainda também não conhecia muito, assim, desse universo. Pra mim era tudo muito novo. E aí eu fui voltar, assim, a frequentar uma igreja em 2013, quando eu comecei a namorar a Karine. Certo, 13. Isso, a gente se conheceu em 2010 na escola, em 2013, quando eu finalizei ali a escola, dando um spoiler da minha idade, eu comecei a namorá-la e aí eu comecei a frequentar, o meu sogro ele é pastor, então eles iam no ministério, um ministério menor ali em Guarulhos, e eu comecei a voltar ali nesse precalço, assim, então eu demorei acho que um ano e meio para de fato ali me conseguir aceitar Jesus de fato ali, entender o que era isso, esse processo de você falar, Jesus, eu te aceito como o meu único salvador. E isso foi em 2015. Aí é engraçado porque as pessoas falam assim, olha, depois que você começa a afirmar de fato um compromisso com o reino, sua vida começa a sofrer algumas turbulações. E eu falei, cara, será que isso vai... E foi, cara, 2015 pra mim foi um ano bem complicado, assim. Foi o ano que você decidiu seguir Jesus, assim, quando eu falei assim, não, agora eu acho que é o momento, assim, que eu já consegui entender o que é de fato isso. E eu sou muito eu não ajo por impulso, eu preciso entender aonde eu vou pisar. Então eu consegui entender todo o cenário, o que era de fato isso. E quando eu decidi firmar esse compromisso com Jesus, aí eu vi que 2015 foi um ano bem, bem complicado, assim, na questão profissional, assim, tive uns problemas bem complicados que eu nunca imaginei que passaria. E aí eu lembro que o meu sogro, muito sábio, ficava assim pra mim, cara, isso é porque você decidiu firmar, o inimigo é assim mesmo. Eu, meu Deus do céu, será que nunca tinha analisado essa etapa do processo? E aí, em 2017, eu já estava com esse anseio de me batizar. Eu lembro que foi um ano também muito difícil na saúde da minha mãe. Minha mãe, ela tem, assim, eu costumo falar para ela que ela é um Frankenstein, porque ela toda remendada, várias cirurgias. E aí eu lembro que... Eu sou muito próximo da minha mãe, né? Então eu lembro que 2017 foi um ano difícil, porque ela descobriu que ela ia precisar fazer uma cirurgia muito delicada. Ela ia fazer uma ponte safena no coração. Então, minha mãe diabética há muitos anos, já tinha tido algumas complicações de outras cirurgias, e nós vimos que ali era uma situação muito delicada para a vida da saúde dela ali, né? E aí eu lembro que a gente conversou bastante porque ela tinha receio de fazer a cirurgia e não sobreviver, ou de não fazer e não tinha tanto tempo assim de vida, porque era um diagnóstico muito delicado. E aí eu lembro que eu orava assim a Deus e falava, tá nas suas mãos, Deus, e se tudo der certo, é a certeza. Eu me culpo de fazer isso, mas eu lembro que eu falei assim, se tudo der certo, é nesse momento que eu vou me entregar e vou me batizar. Quase que um voto ali. Exatamente. E aí eu lembro que ela fez a cirurgia em junho, mais ou menos, junho, julho. Deu tudo certo, graças a Deus. E aí, assim que ela voltou para casa, começou a recuperação muito delicada ali, nos 3 primeiros meses. Mas quando eu vi que aquilo foi dando um avanço, de fato, eu falei, não, é o momento, assim. E aí eu lembro que eu falei, eu vou me batizar. Minha esposa também não era batizada ainda, né? Quando nós éramos noivos já.
E aí eu falei, bora se batizar? E aí ela, bora. E aí a gente se batizou junto naquele mesmo ano. Então foi um momento assim de fé muito bacana, de entender que Deus ouve nossas orações, né? Que às vezes a gente se pergunta, será que Deus tá ouvindo? Eu lembro que eu tava totalmente, assim, descrente, porque minha mãe, ela era, naquele momento assim, tudo pra mim. Eu tava muito preocupado de perdê-la, somos muito ligados. E aí eu falei, cara, isso não vai dar bom, essa situação dessa cirurgia. E eu lembro que ela tava, tipo, com veias num nível, assim, de entupimento de 98%, quase tendo um AVC, Caramba. um infarto. Ela teve um infarto sem saber, então... Assim, contando a história, é muito macro do que aconteceu de fato, mas foi bem delicado, assim, Você o processo. tava esperando um milagre ali mesmo. Exatamente, e veio graças a Deus. E isso daí, você já estava casado com a Karine? Você Não, nós éramos... Tava pensando em casar? Nós éramos noivos já, nós noivamos em 2016, final de 2016, isso foi em 2017. 17, com data marcada para casar em 2019. Então a gente vocês marcaram a data? Tava num processo de E pagamento. Durante essa loucura aí, já tava com... Já tava tudo isso acontecendo. Caramba. Assim, e foi engraçado porque aconteceu todo esse cenário com a minha mãe e próximo da data do casamento aconteceu com a minha sogra também, que sofreu um acidente, aí teve um processo de quebra, acho que do calcanhar ali, então Caramba. foi... Minha sogra também muito delicada ali, então a Karine ficou bem preocupada e foi bem próximo da data do casamento, assim, então veio bastante provações nesse momento. Mas eu acho que é batata, né? A vitória é grande, mas acontece um turbilhão de coisa perto, né, da vitória. No nosso casamento aconteceu a mesma coisa, da minha esposa também. Turbilhão de coisas próximas do casamento, né? Mas me contem um pouquinho sobre essa vitória, né? Às vezes a gente acha que a meta não chega, né? Mesmo a gente não enxergando, né? Vocês são pessoas que lutaram para conseguir ter uma festa, ter uma viagem. Me conta um pouquinho do Mickey também. Como é que é essa história de vocês aí? Cara, acho que desde quando eu a conheci, ela sempre foi muito ligada, assim, na Disney, nessa questão do Mickey, Minnie e tal. E aí eu lembro que quando a gente começou a falar da questão do casamento, a gente queria muito fazer nossa lua de mel pra fora. Nós tínhamos o anseio de ir pra fora. E aí, próximo assim da data, eu lembro que nós casávamos em dezembro. Acho que em setembro nós fomos realizar o pedido de emissão de visto americano, porque nós não tínhamos. E aí tivemos a negativa. Eu acho que assim, não consigo dizer de fato o que foi que aconteceu. Pra ganhar o visto. Visto. Então meio que deu uma desanimada no nosso projeto de conhecer a Disney de fato. E aí, como tava muito próximo, assim, e aplicar o visto almeja ali um dinheiro que às vezes a gente não tem e ele não retorna para você. E próximo volta. De um casamento que a gente estava pagando há 2 anos praticamente, a gente optou por realizar algumas ativações do nosso casamento que tivesse essa correlação com a Disney. Então nós nós contratamos 2 personagens humanos ali do Mickey e da Minnie para estar durante a festa. Ali foi bem bacana, o pessoal gostou bastante dos convidados, temos fotos ainda desse momento. Ainda não realizamos esse sonho de conhecer a Disney. Vai acontecer. Vai acontecer, se Deus quiser. Mas a gente acabou indo pra Jericoacoara, aqui no Brasil mesmo, um lugar muito lindo. Ainda não conheço, quero conhecer. Você vai gostar bastante. A Vila de Jericoacoara é, cara, um lugar muito lindo, assim, e muito tranquilo. Gostei bastante de ir pra lá. E vocês depois até foram pra outra viagem internacional, mas só pra não criar sair da linha do tempo, né? Eu queria entender o processo da sua carreira, né? Porque você estava trabalhando em setores de marketing, né? E em um lugar um pouco curioso também. Depois eu quero que você conte isso daí pra gente. Mas essa trajetória, né? Do casamento, a vida de profissional, como é que tava? Você já estava na Nasci? Me explica como é que tava esse cenário. Não, a gente foi pra Nasci em 2022. A gente ficou aí, eu acho que Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Você teve uma transição de igreja também. Ela ficou acho que 6 meses, eu fiquei 1 ano e meio. Veio a pandemia, né? Em 2020. A gente casou em 2019, final de 2019. 2020 veio a pandemia. No nosso antigo ministério começou a ter cultos online ali. Eu lembro que eu ainda participei um pouco no início desse momento ali da pandemia. E depois eu acho que eu dei uma desanimada, assim. Eu falei, cara... E aí eu fui me afastando. E aí sempre... trazendo motivos para não estar indo, assim, pros cultos. Os cultos voltaram em 2021, mas aí a gente pegou um cachorrinho, então, tipo, não vou pra ficar com o cachorro, sabe assim? Mas eu já não tinha, já não tinha mais
o anseio de estar ali em grupo, na igreja e tal. Eu acho que eu perdi essa conexão no processo da pandemia. Uhum. E aí ela lutando ali, indo sozinha, eu levava ela, mas não entrava, voltava. Ela que carregava. Ela que carregava esse fardo. Até o dia que ela falou, cara, não tá dando mais, assim, eu acho que eu ir sozinha não é o propósito. Você quer procurar um outro lugar, tal. Você se sinta bem e tal. Isso, e aí eu falei pra ela, tá, a gente... Lembro que eu ainda falei pra ela, a gente pode procurar, tal. Isso foi em junho, mais ou menos. Em julho, a gente tinha feito uma lista de alguns ministérios pra conhecer, assim, umas 5, 6 igrejas em Guarulhos pra gente conhecer. E aí a Nasci pra Deus tava acontecendo conferência de jovens na época. Eu lembro que foi em julho, assim, acho que 12 de julho. E aí eu lembro que ela falou assim, vamos lá pra gente conhecer e tal. E aí eu lembro que eu cheguei no estacionamento da Nasci pra Deus, assim, eu desci do carro, já me arrepiei inteiro, assim, eu falei, o que é isso, né, cara? Nunca tinha sentido isso na vida, assim, achei totalmente diferente. Quando eu entrei, e aí era a conferência dos jovens, e nós éramos do grupo de jovens do antigo ministério. E quando a gente chegou lá e viu aquela galera, assim, de jovens entregue, assim, de uma maneira linda, eu falei, cara... Não quero conhecer mais lugar nenhum, é aqui que a gente vai ficar. É aqui. E bateu pros dois, assim. Acho que ela também sentiu isso, a gente ficou lisonjeada ali de ver como que os jovens, os adolescentes, os pastores têm uma conexão e um direcionamento de Deus, assim, muito lindo. Então, não teve nem como não ficar. A gente tá lá desde então, desde 2022. Vocês estão, na verdade, vocês começaram a cultuar no culto de sábado, de jovens. A gente foi numa conferência, ficou no sábado, aí a gente... começou a congregar ali, de fato, nos domingos. E a gente tentou ficar nos jovens ali. Ficamos, acho que uns 2, 3 meses cabelinho tentando. Grisalho já? Mas eu falei, cara, eu já não tô mais com esse pique dos jovens. E aí eu abri. Mas isso que é interessante na Nasci, né? Fica muito claro que existem ciclos, né? Sim. E, às vezes, é interessante você se envolver, né? A gente se envolve com os jovens, mas tem a fase de cada um ali. Sim. E isso é normal, a gente tem que respeitar isso, porque tem avanços, tem etapas, né? E, por exemplo, você... eu quero falar dos seus desafios profissionais, né? Então, as conquistas, os seus sonhos, naquele momento, vocês não tinham vivido uma viagem no exterior, não, né? Então, vocês estavam com anseio de viver coisas novas. Como é que estava ali o coração de vocês? Lá, já vivenciando a Nasci, como é que estava isso daí? A gente queria muito, né, ter essa experiência de sair para fora do país, tá? Eu lembro que nessa fase, tipo assim, eu trabalhava no meu antigo emprego, o salário não era lá essas coisas, eu não conseguia, assim, proporcionar esse primeiro momento para ela de vamos fazer uma viagem internacional, estávamos pagando aluguel, despesas de casa, então era bem complicado, assim. E aí eu acho que foi o primeiro momento, assim, que a gente começou a sentir a vida profissional dela começar a decolar. Ela tem um testemunho muito bacana, que eu lembro que era uma sexta-feira, tinha culto de mulheres de futuro na Nasci pra Deus, assim. E aí, assim, eu não tinha dinheiro da gasolina pra colocar no carro pra levá-la pro culto de mulheres de futuro. E aí eu lembro que ela ficou assim, triste, tava querendo ir. Eu falei, não, vamos dar um jeito, você vai. E aí uma colega que trabalhava comigo ia pro culto, aí eu conversei com ela passou, pegou minha esposa, levou. E aí ela falou que nesse culto ela... tipo, chorou assim, falou pra Deus, cara, eu tenho que comer em casa, não é sobre isso, mas eu queria proporcionar algo melhor, assim, ela conta que chorou muito pra Deus e falou, e teve uma passagem da pastora que falava no sentido de, tem pessoas que hoje estão chorando, pedindo pela vida financeira e que no próximo culto vai contar um testemunho diferente. Sim. E o culto acontecia mensalmente, né, Mulheres de Futuro, agora acho que tá de 2 em 2 meses, se eu não me engano. Conforme aumenta a escala de eventos, acaba mudando um pouquinho. Isso, e naquela época era mensal, e aí eu lembro que nesses 30 dias a vida da Karine deu uma mudada, assim, profissional muito bacana. Então eu lembro que isso foi no comecinho do ano, nesse período de 30 dias, ela, tipo, voou, assim, na questão financeira, a gente conseguiu enxergar, assim, falar, cara, acho que tá dando pra gente fazer alguma coisa. E foi num momento de fé ali, fiz a compra das passagens. Aplica o método ABA, né, na psicologia? Ela é eu tenho dificuldade de falar o termo, né? Psicopedagoga. Sim. Ela é psicopedagoga, então ela trabalha com crianças que têm autismo, TDAH, então ela faz a aplicação do ABA ali. É super necessário, uma coisa que mudou também na Nasci, né? Sim, na Nasci tá tendo essa sensibilidade de entender esse cenário e abordar ali com as crianças do Ministério Infantil, tá sendo bem bacana também. Envolve, né? Eu tenho um irmão que tem autismo, né? E o quão é difícil estar uma criança ali para conseguir escutar um culto ou uma palavra, né? Então, se tem pessoas capacitadas para isso, eu acho que só falta realmente investir nessas pessoas, Sim. Né? E aí o que aconteceu foi isso, né? Foi. Ela
teve esse viés ali, né? E aí a gente conseguiu, graças a Deus, decolar ali a vida profissional dela. Minha tava meio que estagnada, assim, aí ela deu uma decolada. E aí a gente conseguiu fazer a aquisição da passagem para conhecer Cancún. A gente foi em 2022 para Cancún, foi bem legal também, assim, foi um momento... Cancún. Foi incrível, assim, uma viagem que a gente... E foi bem no finalzinho, assim, da pandemia, então... A gente tava meio que voltando, assim, nos precalços, olhando um pouquinho de... Vamos fazer uma viagem agora? Acho que agora é mais seguro de fazer. Então foi bem... E foi um ato de fé, assim, porque foi no primeiro ano dela que o primeiro mês que a gente viu que tava melhorzinho, a gente falou... Você quer? Então vamos, bora. Tem que vivenciar. E aí a gente foi conhecer, foi bem, bem bacana. Joia. Mas e aí, como é que é esses planos, né? Vocês... Eu também tenho esse lado, né, de jogar na planilha, né? O que pode, o que não pode. Vocês se relacionam bem com relação a essa vida financeira? Vocês, assim, eu carrego mais o piano e eu não carrego. Como é que é isso com vocês? Cara, a gente... Assim, vou falar pra você que desde o início do nosso relacionamento, assim, quando a gente casou de fato... que eu acho que são duas culturas diferentes, se juntando, tendo que estabelecer a sua própria cultura. O financeiro sempre foi uma coisa que pegou muito, assim, porque nós éramos dois jovens querendo realizar todos os nossos sonhos, assim, E eu vim de uma criação que os meus pais, graças a Deus, me deram tudo, assim, que podiam estar ao alcance deles, e eu não tinha essa colaboração interna em casa. E nem ela também. Então a gente se pegou num cenário de, como assim, tem que pagar conta de água e luz, sabe? Uma situação... Independência. Então foi um processo de educação, assim, tanto pra mim quanto pra ela. Juntos, assim. E a gente preza muito pelo cenário de... Nós estamos no momento de construção do nosso futuro juntos. Então, a gente meio que divide, assim, as despesas de casa. Hoje, eu consigo proporcionar um pouco mais de ter essa condição de... Seu coluna. De ser o coluna nesse momento, mas lá atrás foi ela que teve esse papel, apoio. Porque ela tava com a questão financeira um pouco melhor que a minha, então a gente meio que vai equilibrando. O equilíbrio, na verdade, é tudo, né? Mas a ideia é que a gente tá no processo agora de assumir o financiamento do nosso apartamento, que vai sair agora, que é um momento também muito bacana que a gente teve lá no passado. Então, acho que quando sairmos do aluguel e formos para nossa casa própria, vai dar uma melhorada. E eu falo para ela. É o que você planta, né? E ela fala que ela é mulher troféu, né? Eu falo, manda um momento aí, vai chegar, vou te proporcionar isso da maior maneira possível. É o sonho de todas. De todas, cara, é difícil, mas vai dar certo. Vai dar certo. E assim, nessa época, você já estava trabalhando na Empresa Curiosa. Já estava trabalhando na Empresa Curiosa. E conta como é que é essa Empresa Curiosa aí. Trabalhava num cemitério em Guarulhos. Para mim foi uma coisa assim incrível que eu adoro contar. Sempre que tá em rodas de amigos assim, as pessoas falam, não sei o que. Onde você trabalha? Cemitério já vira um motivo ali de roda de conversa, matar a curiosidade das pessoas. Matar não caiu muito bem. Foi meu primeiro emprego assim na área, depois de formação. Eu lembro que lá em 2013, quando eu iniciei a faculdade, eu acabei indo por um período assim de 6 meses para uma outra graduação, fiz tecnologia da informação. E aí, por alguns precalços na faculdade, eu tive que migrar para um outro curso. E eu falei, cara, o que eu posso fazer aqui, né? Pensando no caminho, né? Diferente, né? Eu falei, eu vou fazer... vi lá o leque de oportunidades. Eu sempre gostei muito da área de vídeo, de construção, assim, de edição, de eventos. Eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer rádio e TV, pensei primeiro. Só que lá em Guarulhos não tinha nenhuma universidade que tinha esse curso. Eu tinha que vir aqui para São Paulo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ver uma outra que tenha correlação ali. E aí eu vi publicidade e propaganda. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Então, eu fiz a faculdade, e aí eu lembro que no finalzinho, assim, nos últimos 2 meses da faculdade, eu tava precisando arrumar um emprego, eu tava saindo do meu antigo emprego, que eu trabalhando numa contabilidade, e aí eu falei, cara, eu preciso agora ir pra área, né? E aí eu lembro... Que é o que você queria. Que eu queria. E a primeira oportunidade que teve foi no cemitério. E aí eu lembro que... Que é o setor de marketing, que você já entrou de cara. Eu não entrei no marketing, eu entrei lá no setor de cerimônias e homenagens. Tá. Que tinha uma correlação. Eu lembro que com 15 dias antes de eu me formar, eu estava terminando as entrevistas lá no processo seletivo, o gestor me chamou, me marcou muito a pergunta que ele fez assim, que ele falou, cara, o que faz uma pessoa que cursa 4 anos de publicidade e propaganda, que tem vários anseios, vontades e desejos de trabalhar em televisão, em rádio, essas coisas, querer aceitar um desafio de trabalhar num cemitério? E aí eu lembro que eu falei, cara, eu não estava preparado para esse tipo de pergunta, né? Que realmente, uma faculdade de publicidade, você não tem nenhum tipo de conhecimento que vai levar você a lidar com um assunto tão sensível assim, né? E aí eu falei, cara, é o desafio. Eu acho que a primeira oportunidade de eu entrar para a área, o desafio vai ser um aprendizado para mim.
E aí ele me deu essa oportunidade e eu comecei lá, na verdade, na construção de placas de lápides, né? Que lá tem as lápides. E aí eu fazia a construção de imagem ali, personalizada de acordo com o que a família queria. Eu fiquei lá, acho que entre 2017 lá, no ano de formação. Então eu fiquei uns 2 anos e meio nisso. Aí veio pandemia e teve uns precalços ali. Eu acabei indo para atendimento ao óbito para dar um auxílio nesse momento. Então eu fiquei um período ali atendendo o óbito, fazendo documentação, conferência. Mais administrativo ali. Parte mais administrativa. E somente depois disso que aí eu assumi ali a supervisão da parte de homenagem. Então, como era muita coisa personalizada, então eu fazia a supervisão da parte de lápides, da parte de construção de urna personalizada, alguma personalização para velório. Nós tínhamos uma lojinha de homenagem, então tudo que era vendido ali na lojinha eu estava meio que supervisionando. E aí em 2022, se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que um pouquinho antes de eu entrar na Nasci, eu fui direcionado para o marketing. Então, assim, foi bacana porque a bagagem que eu adquiri nesse percorrer antes de ir para o marketing, quando eu cheguei lá, tipo assim, eu já tinha um pouco de conhecimento para o que de fato agregar para o departamento. Aí eu fui para o marketing, fiquei até 2024 lá. E é bacana, assim, que eu acho que um dos maiores desafios da minha carreira dentro desse universo foi você ter essa visão de faculdade de a gente tem que ser, por exemplo, o concorrente não vai te dar tempo de você pensar de uma forma tática e estratégica no seu produto. E no cemitério a gente tinha que ter essa visão, mas de uma maneira muito sensível, porque é um assunto muito delicado. Então, como que eu falo com o meu público? Quais palavras eu posso dar uma conotação mais de acolhimento e não de tô tentando enviesar você para fechar comigo, mas na verdade eu quero o seu dinheiro, eu não quero te acolher. E lá tinha uma visão muito de acolhimento para os clientes. Então, foi muito... Eu perdi esse tato de, olha, eu tenho que ser mais estratégico aqui. Então, isso me fez falta depois que eu saí de lá. Porque eu fui tendo um outro tipo de conotação na minha vida profissional. Assim, não, calma, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, não é assim que a gente tem que falar com esse cliente. Não pode ser... tem lugares que tem mais agressividade, né, no marketing. E lá você tem que ter sensibilidade. Isso. E aí foi uma virada de chave na minha vida nessa questão. Eu lembro que um grande marco para mim, vivenciando o marketing de lá, foi... A gente costumava fazer um evento anual, ainda acontece, né? Que é a Noite das Luzes, que é a noite que antecede finados. Noite das Luzes. É engraçado porque no cemitério ter evento, as pessoas ficam tipo... Estranho, né? Lá nós temos um evento anual que acontece na noite que antecede finados, a Noite das Luzes. E eu lembro que em 2023 nós planejamos um evento totalmente diferente do que tinha sido proporcionado anteriormente, que foi fazer uma noite em memorial dos Mamonas que estão sepultados lá, né? Ah, sim. Então a gente fez um candlelight, então nós fizemos uma arquibancada dentro do cemitério ali, e aí foi um musical, trocando as músicas do Mamonas, então foi bem legal, assim, e foi assim, uma construção. Só dá um cenário, né, porque as músicas do Mamonas é um pouco cômico, né? Como é que você mistura um candlelight ali, as luzes de velas, sem ser cômico e ao mesmo tempo, como é que... Foi bem desafiador, assim, foi bem desafiador. A nossa sorte é que tava... numa construção ali da série, o filme que lançaram deles, eu acho que no ano seguinte. Então, estavam tendo alguns projetos de cocriação desses outros projetos para que eles fossem homenageados. Então, tinha um musical já de Candlelights em músicas deles, que marcaram uma grande geração, né? E aí, a gente acabou contratando, foi bem bacana, porque os familiares foram no cemitério. Então, foi assim, foi muito especial. E foi o meu último ano desse evento lá. Então, acho que marcou, assim, o sentimento de desafio cumprido, assim. Falei, cara, consegui, acho que fazer tudo que eu precisava aqui, e aí consegui partir para o próximo desafio, que aí de fato foi entrar na Caixa Assistência. Muito legal. Eu quero trazer aqui uma mensagem para o público, que é o que você falou, né? Como se posicionar com diferentes setores, né? Isso é uma defasagem que as pessoas têm, às vezes não conseguem enxergar o público que tem que falar, às vezes não sabe falar para o público. E para você que vai nos acompanhar daqui para frente, eu tenho esse curso junto com o Gabriel Ferraz, que inclusive foi o que inspirou esse podcast, né? Ele tem um podcast chamado Papo de Progresso, esse é o podcast Papo de Avanço, e nesse curso, como levar a sua mensagem além, você pode adquirir aqui nesse link. A parte do Gabriel Ferraz fala sobre isso, sobre como você se posicionar no mercado para o nicho que você precisa, né? A minha parte do curso é mais como desenvolver um podcast. Você está vendo aqui esse estúdio, é um estúdio gratuito, você consegue acessar. Então eu dou ferramentas
para você conseguir avançar através do seu projeto. Então, esse é o foco do Papo de Progresso, né? A gente traz ferramentas para as pessoas conseguirem avançar, né? Seja com insights, seja com direções e cálculos mesmo, porque às vezes a pessoa não sabe o que colocar de métrica, o que colocar de passo a passo para avançar, né? E o que eu quero até que você traga isso, né? Você estava já estava iniciando a pós-graduação de audiovisual. Como é que é essa questão que você fez para ter essa transição de carreira, né? Para você estava fazendo ao mesmo tempo que você estava trabalhando no cemitério, a pós-graduação, e pensando já em alavancar essa área de marketing, né? Sim. Como é que foi esse avanço, né? Até você chegar no cargo que você está hoje. Então, como eu disse, eu tinha anseio de fazer, acho que algo relacionado a vídeo, TV, nesse sentido. Então, já saí da faculdade almejando uma habilitação em uma outra área de comunicação, porque eu fiz comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Eu lembro que em Guarulhos tinha jornalismo e eu poderia tentar em São Paulo fazer ou rádio, TV ou relações públicas, né? Só que eu falei, cara, eu acho que eu só vou fazer uma pós que vai agregar nessa questão que foi uma defasagem que eu senti na faculdade da área do audiovisual. Então, ainda dentro do estagnado ali no cemitério, eu já comecei a procurar uma universidade que tinha essa pós-graduação. Então, aí eu iniciei em 2021, concluí em 2023 a pós-graduação. E aí, nesse momento ali, eu falei, agora eu acho que tenho bagagem, assim, para começar também olhar para fora e enxergar onde eu consigo aplicar esse conhecimento que eu adquiri com a pós-graduação. Inicialmente, eu comecei a aplicar dentro do cemitério mesmo, assim. A gente começou a fazer algumas tarefas, assim, relacionadas a endomarketing, mais pro vídeo que não tinha-se antes. Então, a gente começou a fazer pro dia do sepultador. Antes que era um texto publicado, a gente começou a gravar o sepultador, falando de como era o trabalho dele, fazendo uma homenagem de fato para ele ali, para que ele pudesse enxergar que era um momento importante e marcante, não só como colaborador, mas para a empresa também. Então, a gente começou a aplicar ali uma TV corporativa, algo nesse sentido. Eu lembro também que teve um projeto muito bacana que foi criado, que foi eles chamavam de... Não era corporação, mas era tipo uma universidade corporativa. E aí, toda a parte de aprendizagem das áreas, onboarding que era feito pelo RH, a gente fez isso de uma maneira também gravada. Então, o gestor ia lá e aí meio que falando um pouco da área, a gente ia gravando, editando. Então, foi um momento muito bacana que eu consegui fazer os primeiros estágios assim da pós-graduação dentro do cemitério mesmo. E é somente depois disso que eu comecei a enxergar até vir a oportunidade de ir para a Caixa Assistência. Aí, quando veio, eu falei assim, acho que agora dá para eu encarar essa oportunidade porque uma base boa. É uma base boa. E aí, decidi abraçar de mão beijada, assim, o que caiu no meu colo. E você foi por indicação? Como é que foi essa transição? Você já estava almejando esse segmento? Foi do nada? Como é que é? Cara, foi engraçado porque... E explica também para o pessoal qual que é a sua função, né? Porque hoje você é gerente de marketing. Isso. Mas você entrou como coordenador. Isso. Em 2023... para fazer a cronologia, foi quando a gente deu o passo de dar entrada no processo de financiamento do nosso apartamento na planta. Então também foi um passo totalmente de fé, a gente estava já procurando há fazer um tempo. E aí o projeto desse condomínio que a gente acabou fechando já tinha dado várias negativas pra gente. Assim, a gente falou, cara, não é pra ser. Até que a gente falou, vamos tentar mais uma vez, só mais uma vez. E aí, nessa última vez que a gente foi tentar, deu certo. E a gente fechou, assim, o projeto. Eu lembro que isso foi em setembro de 2023. E aí eu tava passando por um processo lá no cemitério de algumas propostas de desligamento para contrato PJ. E aí eu me interessei. Falei, cara, eu consigo emplacar um pouquinho melhor meu salário, virando um PJ e tal. Então eu fiquei... desde setembro até março do outro ano, tentando segurar esse projeto com eles lá, porque eu precisava finalizar o processo com a Caixa ali, financiamento e tal, e eu não podia mexer com a minha vida financeira, então eu não podia ser desligada, não podia fazer nenhuma outra dívida, porque minha vida financeira tinha que estar exatamente como estava em setembro, em março do próximo ano. Para, de fato, assinar ali as documentações. E aí... quando eu assinei tudo, que eu fui procurar eles ali que eu precisava e tal, e aí acabou que eu tive uma negativa, porque eles estavam passando por um processo de reestruturação e eu não conseguiria naquele momento emplacar um contrato PJ. E aí eu dei meio que uma desanimada.
Isso foi em 2024, em abril mais ou menos. Em junho eu fiz uma viagem, peguei uma semana de descanso, falei, cara, eu preciso descansar. Quando eu voltei, eu recebi a proposta ali, eu vi uma mensagem e tal do RH. E aí eu comecei assim, sem nenhum tipo de intenção de fato. Eu sou muito assim, eu penso muito numa decisão que eu vou tomar. Então, quando chegou a mensagem, tipo, me convidando pro processo seletivo, eu tava com a minha gerente e falei assim, cara, eu acho que não. Só que deve ser mensagem, sei lá, de golpe. Ela, não, não, vamos. Ouve pelo menos, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu decidi ouvir, assim, sem nenhum tipo de intenção de aceitar nem nada. E aí a moça, na época do RH, falou como que era a vaga, eu queria entender um pouquinho do meu processo, de como estava funcionando. Eu ia completar 7 anos no cemitério aquele ano. Tava bem assim, totalmente, pra ser sincero, desmotivada, assim, sem nenhuma crença futura. Eu lembro que tinha algumas reuniões lá no cemitério, o pessoal, que a gente tá planejando isso pro próximo ano, pros próximos 5 anos. Você já olhando que você, talvez, vou acabar fazendo a mesma coisa no que vem, né? Cara, e eu pensava assim, eu não sei se eu vou estar aqui, sabe, com o sentimento de isso não tá cabendo mais pra mim? Eu acho que meu sentimento realmente de dever cumprido tá se findando. E aí eu decidi participar do processo, comuniquei lá a minha gerente na época, falei, olha, pintou um processo, né? Realmente não é um golpe, eu vou decidir fazer parte do processo. E aí eu lembro que foi muito rápido, assim, o processo, foi coisa de uma semana. Eu fiz processo com o RH, fiz processo com o gerente na época, com o superintendente. E cada estágio que eu ia tomando, eu não sabia se eu, de fato, eu ia, no final de tudo, aceitar a proposta. Porque hoje os processos seletivos eu não sei, mas comigo não me falaram, por exemplo, o processo salarial, quanto era, nada. Me perguntaram quanto eu queria. E eu fiz uma proposta muito baixa, assim, do que eu recebia na época. Então eu falei, cara, até se for o que eu tô pedindo, talvez não compensava. Porque eu era cômodo pra mim, onde eu tava. Trabalhava na rua de trás da minha casa, no cemitério próximo. E era uma proposta pra eu trabalhar 30 km da minha casa. Então foi bem, assim... na Higienópolis Mackenzie? Higienópolis não, Alphaville. Alphaville, isso. Eu moro em Guarulhos para trabalhar em Alphaville. Então foi bem desafiador para mim pensar se eu aceitava, uma grande mudança. Ou não. E aí eu lembro que cada estágio que ia se tomando do processo, eu ia avisando lá, já conversei com o RH, já conversei. E do lado de lá, a gerente, não, calma, você vai me dar um tempo para eu conseguir fazer alguma coisa para você e tal, não sei o que. Eles não queriam que eu saísse, né? E aí eu lembro que a moça do RH falou pra mim assim, olha, até sexta-feira eu te dou a resposta se você passou ou não, porque eu tava fazendo o processo com outras pessoas concorrendo junto comigo. E aí isso foi numa quarta. Ela, até sexta eu te dou a resposta. E aí eu avisei a gerente, falei, até sexta eu vou ter a resposta. Ela, não, você vai me dar um tempo maior, porque talvez sexta eu não consiga te fazer nenhuma proposta e tal. E na sexta ela me ligou, fez a proposta. Eu lembro que na quinta, que antecedeu a sexta, eu tive uma reunião assim breve no carro. A minha esposa, minha sogra e tal, e eles, e aí, você vai aceitar? Eu falei, eu não sei qual que é a proposta, eu não sei se eu vou aceitar, confesso pra você, a minha avó, que já é falecida, me falava muito assim, a gente só sofre por uma decisão quando a gente já tomou ela. E era o sentimento que eu tinha antes. Você vai lutar contra essa decisão. E tipo assim, o sentimento que eu tinha antes, quando às vezes chegava algum amigo e falava, tem uma vaga aqui na minha empresa, tal, quer que eu te indico? Por mais que eu tinha um sentimento, tipo assim, pode ser uma coisa bacana, ou talvez sair do cemitério agora e ir pra esse projeto, eu pensava assim, cara, eu não vou ter coragem de deixar eles na mão. Eu tinha esse pensamento, tipo, eu vou deixar na mão. Então eu já ficava sofrendo de, tipo, eu não vou aceitar o que estão me pedindo aqui, de tal, nem participar de um processo. Então eu já sofria. E naquele dia, na quinta-feira, eu tava com o coração tranquilo, assim. Eu falava, cara, eu não sei se eu vou aceitar. O meu medo era, pra ser muito sincero, eles fazerem a proposta e eu não aceitar e me arrepender depois. Então eu fiquei, cara, não sei. São os riscos, né? São. E aí eu falei, não sei, vai ser assim, vai depender de Deus e o que vai ser no momento ali. E é louco, né? Porque ao mesmo tempo, a gente... Você fala assim, né? Mas ao mesmo tempo tá acontecendo um monte de coisa. Nossa. Você tava coordenando. Sim. E tem esse fato, né? Em pouco tempo da Nasci, que você tava lá servindo... Você já virou um coordenador de mídia. Sim, fiquei coordenador de fotografia na mídia. De fotografia. Então, tipo, foi até engraçado isso, porque em um ano de ministério, te ver lá na C-Conference, né? Te ver lá, como se fosse um podcast, conversando lá e falando, esse aqui é o líder, vai virar coordenador, né? Então, eu queria que as pessoas entendessem isso, né? Que Por que a gente está conversando aqui? Porque você colocou as sementes primeiro no reino. Sim.
né? E você não estava com anseio de decidir porque era uma oportunidade. Era mais sério o que Deus queria. Sim. E muitas vezes a gente só vai tentando decidir se é uma oportunidade boa ou não. Mas tem outras coisas na balança de um cristão. Sim. E então eu queria que você trouxesse isso, né? Porque existem muitas variáveis. E o que te fez decidir tomar essa decisão? É bacana você trazer isso, porque tem até um pedaço da história que eu acabei pulando, que é uma parte fundamental da minha decisão, assim. Que foi... isso aconteceu tudo em junho. Maio, junho ali. Foi por volta desse período. E em fevereiro, a gente teve... março, se eu não me engano. A gente teve a conferência de carnaval na Nasci Pra Deus. E aí eu lembro que teve um dia que a gente tava lá numa correria, porque conferência é né? Muita coisa acontecendo junto também. E aí eu tava correndo pra lá, pra cá, tirando foto e tal. E eu lembro que a pastora Cláudia, ela tava me olhando muito, assim. E eu falei, estranho, a pastora Cláudia me olhando do jeito que ela tava me olhando, assim. E bem no final do culto ainda, eu consegui enxergar que ela não tirava o olho de mim, assim. E aí naquele mesmo dia eu fui embora pra casa. E aí ela me mandou um áudio. Ela é mãe de uma amiga da Karine, minha esposa, né? E aí ela me mandou um áudio e falou, Iago, eu te procurei no final do culto, tava te olhando, eu queria te passar um recado de Deus, acabou que eu não consegui, então eu tô mandando esse áudio pra você. Eu não sei pelo que você tem orado, quais são as suas orações, os seus pedidos a Deus, mas Deus manda te passar uma resposta de que agora é a hora. Momento. Naquele momento. E aí eu lembro que eu soltei o áudio assim alto no carro, e a Karine falou, você tá orando pelo quê? Aí eu falei, pela minha vida profissional, eu acho. E foi tão corrido aquele dia que, de fato, assim, eu tinha esse pedido pra Deus, mas eu não tinha sentado assim, ajoelhado, orado, pedido pra Deus naquele dia. Era um bate-papo, né? Não tinha, sabe, assim, momento com Deus pedindo naquele dia. E eu falei, será que é isso? Eu ainda até brinquei com ela. Falei assim, mas se for isso, Deus podia, de fato, assim, confirmar, né? Ainda pediu confirmação. Pedi confirmação. Olha como o irmão é devoto, né? Aí, na mesma semana, foi em fevereiro isso, porque na mesma semana era aniversário da Karine. E aí a tia dela, que é missionária, mandou um áudio pra ela, felicitando ali, parabéns e tal. E aí no áudio ela começou a orar, tal, pela vida da Karine. E aí falou assim, olha, também Deus manda orar pela vida do Iago aqui e tal, pela vida profissional dele. E ela falava, pela vida profissional dele. E Deus manda dizer que agora é a hora. Opa. Ela repetiu. E aí naquele áudio, assim, eu e a Karine nos olhamos assim, falei, cara... Quer resposta mais concreta específica que isso? E aí, dali, eu falei, meu Deus, mas sei lá, chego segunda-feira, peço demissão, o que eu faço, né? Tipo, agora é a hora. E aí, começou essa ansiedade no coração de entender, tipo, em que momento é a hora, de fato. Sim. Pouco tempo depois, veio a conferência do Rolê Up também, tipo, coisa de um mês depois, 15 dias depois, sei lá. E aí, que também é bem tranquila, né? É bem tranquila. E aí, o tema da conferência é The Time is Now. O tempo é agora. E eu falei, cara, vai chegar. E ainda confirmou aí de novo. Eu falei, agora vai chegar e eu vou entender o momento certo de tomar essa decisão. Então, quando foi lá pra junho, ali maio, junho, que isso veio, eu falei assim, acho que eu não tenho que ter medo, porque já foi, me trago assim, de diversas maneiras, que o tempo iria chegar, e eu acho que agora é o momento. Então eu tava com paz no coração, só tinha, meu receio era, pra ser bem sincero, eu não tomar a decisão, tipo, não ter coragem de tomar a decisão ali, com medo de deixar eles na mão, e aí depois me arrepender, ou de aceitar também e depois... Dá ruim, sabe assim? E aí eu lembro que na sexta, quando ela me ligou, ela mandou mensagem, falou assim, tem uma resposta pra você, tenho notícias boas pra você, a moça do RH mandou. Eu falei, meu Deus do céu, acho que agora... São coisas que mudam totalmente a nossa rotina, totalmente. Né? Coisa de louco, né? Foi muito, assim, eu gosto muito de lembrar o sentimento, porque eu vejo de onde eu saí, assim, pra onde eu tô hoje, eu falo, cara, foi tudo a mão de Deus, sabe? E é interessante, assim, ver... a diferença que Deus faz no que tá escrito mesmo, né? Naquele que serve e daquele que não serve. Foi o que eu te falei. Acho que eu te falei umas 2 vezes isso quando você tava na correria, suando a camisa lá na Nasci. E às vezes as pessoas desanimam, né? Nessa loucura. Mas é isso, Deus está vendo o nosso planteio, né? A nossa mão no arado. Porque isso é mão no arado. E totalmente não é intencional receber em troca. Então, assim que acontece, né? Quando a gente tem um relacionamento, né? Você falou exatamente isso, né? Você não estava pedindo, ajoelhado, me dá, Senhor, pelo amor de Deus, né? Você estava trocando ideia. Deus, eu tô precisando disso. É um relacionamento. Então, você recebeu algo
através de um relacionamento, não através de um grande esforço. Você não... Né? Eu digo, Jesus não precisa morrer de novo. Sim. Não precisa ter sacrifício de novo. Lógico, tem o sacrifício, tem o preço que você paga, que você trabalha, as ferramentas que a gente precisa usar, né? Mas me explica agora tecnicamente. Eu sei que você já trouxe essa parte, mas de conquista, né, que Deus te deu, e você já era empenhado, já estava estudando, né, com a parte da pós, você já estava empenhado ali, né? Então, como é que foi encarar esse novo desafio, assim? Você pegou uma vaga nova, um time novo, né, já entrou pra coordenação de cara? Coordenação de cara. Já tava com uma equipe grande? Como é que tava esse cenário? Não. Me explica. Eu cheguei lá, assim, era uma empresa que tava completando 4 anos, uma empresa nova, assim, no balcão, caixa. Assistência à caixa? Caixa assistência, Tá, explica pro pessoal o que é a caixa assistência. Caixa assistência é uma joint venture que pertence à holding Caixa Seguridade, que permeia aí os produtos consórcio, capitalização, seguros de vida, previdência, que pertencem ao Banco Caixa. Joia. Então é uma parte privada de seguros dentro do banco da Caixa Econômica. Isso. Então a proposta veio eu como coordenador da área de marketing. Eu cheguei lá, o time era o superintendente de marketing, o gerente, eu como coordenador e uma analista de marketing. Éramos em 4, né? O superintendente ele divide a função ali de marketing comercial, então meio que o time mesmo específico era os 3, gerente, coordenador e analista. Então assim, era um momento ali também de entender como estava o cenário deles, porque quando a gente pensa assim, quando a gente olha de fora, a gente fala assim, cara, a gente vai chegar lá e vai estar tudo bem desenrolado, né? A gente só vai chegar ali estruturado, né? Chegar, sentar, ver como que tá o universo ali, sentir como tá e ver onde eu posso agregar. E na verdade foi um baque, assim, pra mim. Eu lembro que no primeiro dia de trabalho eu cheguei lá e eu vi a quantidade de conversas que eles tinham, assim, sobre assuntos muito específicos, como, sei lá, queimada de carbono, como que eu compenso isso? E eu, cara, nunca tive contato nenhum com... Sustentabilidade. Sabe assim? Zero. Projeto de lei incentivado. Eu falava, cara, no cemitério não tinha isso, sabe? Foi muito novo pra mim. E os primeiros sentimentos meus foram, eu não vou ficar. Eu dei um tiro. Desafio, né? Por ser muito desafiador. E eu não vou ficar assim. Eles são muito inteligentes e eu sou, sabe, assim, nada perto deles. Meu pensamento foi esse. Se comparando, né? Essa comparação foi bem complicada no começo. E aí, com o decorrer, assim, dos dias, assim, 15, 20 dias, eu fui entendendo que era uma coisa nova. Eu consegui diagnosticar muito precoce que o período que eu passei no cemitério me tirou essa questão tática de ser mais agressivo no marketing. Eu tinha perdido esse tato. E aí eu fui em busca de entender onde eu conseguia trazer de volta. Então eu comecei a ver vídeos na internet, voltar a ver algumas coisas da época da faculdade que poderiam agregar naquele momento pra mim. Então eu fui tentando buscar esse renovo. É um marketing de guerrilha, né? De você conquistar território. Exatamente. Eu tinha perdido totalmente isso. Então, e aí é diferente, assim. Eu saí de uma empresa de 300 colaboradores num ramo muito específico, que é o ramo funerário, para ir para uma empresa com menos colaboradores, que na Caixa Assistência nós somos 50 mais ou menos, no marketing 3 pessoas, para lidar com um balcão de território nacional, assim. Que é grande, né? Banco Caixa, ele projetos grandes. Exatamente. Então, eram situações de eu enxergar, tipo, eu tá fazendo a construção de um evento que ia acontecer em um outro estado, que eu nunca tinha nem pisado no estado. Então, foi bem desafiador esse momento ali de eu entender essa transição. Mas aí depois eu fui pegando, assim, graças a Deus tive pessoas que me abraçaram ali. O meu antigo gerente na época, ele foi, cara, um pai pra mim, assim. Tudo que eu não conhecia de universo Caixa e ele, por ser empregado há muitos anos, foi me introduzindo de uma maneira muito bacana. Então, ó, isso aqui é isso. Quando a gente fala disso na reunião, é sobre isso que a gente quer. E aí eu ia trazendo, o que ele ia me agregando de universo Caixa que eu não tinha, eu fui trazendo divisão de marketing, que ele, como não era formado na área, ele, às vezes, precisava dessa conotação. Era quase o seu mentor ali. Isso. Então, foi muito bacana essa união ali que a gente teve e da maneira como eu consegui ir pisando melhor no universo, entendendo, calma, não vai dar bom, é só você ter um pouco mais de calma, a ansiedade também me deixava preocupado, mas aí, com coisa de 3, 4 meses ali, eu vi que era um universo diferente, mas que eu também conseguia me adaptar de uma maneira tranquila. E eu poderia agregar também, com os meus conhecimentos, uma área que talvez não tinha esse olhar para esse outro território. Exemplo, quando eu cheguei lá, eles faziam criações assim de posts, essas coisas no PowerPoint.
Então, assim, é um pouco complicado de olhar tipo, um marketing fazendo criação para post no PowerPoint. Realmente. Então, assim, eu trouxe a introdução. Já tinha analista que fazia, mas aí eu comecei cada vez mais trazer esse universo do pacote Adobe. Vamos lá, um Illustrator, Você tava puxando a régua, então. Isso, trazendo mais para pro lado de cá, assim, ó, designer, a gente, né, tem outras facilidades aqui que designer é designer, a apresentação em PPT Exato. não é design. E é bacana porque hoje eu escuto muito assim que o marketing ele teve essa fotografia diferente também de como era o marketing antes e depois da minha chegada, que era um marketing também muito comercial ali, mais de trade, então era muito focado em ativações para a galera que vende ali o produto, de proporcionar experiências, ações comerciais, e hoje a gente tem um marketing lá também que tem um olhar interno, então que consegue entender as necessidades dos departamentos internos, colaborar com RH, legal. compliance, com a sua força do endomarketing, né? Isso, então foi bem bacana desenvolver esse outro lado que antes não tinha. E aí isso foi coisa de 10 meses, assim, esse processo, até eu assumir a cadeira de gerente lá na Caixa Assistência. Então, desde junho do ano passado, eu tô na cadeira de gerente lá. E aí, lá. as porradas são maiores? Como é que funciona? Como é que são os eventos? Me explica, né? Você tem eventos aí que são até polêmicos. Tem muita coisa, é muita coisa. É aquilo que eu falo, tipo, todo dia. E você viaja bastante? Me explica como é que é o cenário. Assim, eu tive um feedback recente com o meu superintendente e eu falei pra ele, cara, o que mais me dá vontade de trabalhar aqui é que eu não tenho uma rotina. Tipo assim, a rotina que eu digo, o meu dia a dia não é o mesmo sempre. Cada dia é diferente, é matando 5 leões. Sim. Então, por exemplo, a gente tá falando de eventos em territórios em outros estados. Uhum. Então, por exemplo, eu tô aqui, é o dia, sei lá, dia da habitação. A gente vai promover um evento lá em Brasília para promover alguma situação com os empregados. Ou um evento para mês, com empreendedores individuais. Então, ter esse olhar de enxergar que estão acontecendo diversas situações num território que ainda nunca estive, ou que eu preciso ter um contato com alguém de lá via telefone, fazer acontecer, colaborar para que tudo aconteça perfeitamente, foi desafiador nesse primeiro momento. Com o andar da carruagem, eu comecei a frequentar também alguns eventos em outros estados. Então, eu tive a oportunidade de conhecer lugares como Belém do Pará, Brasília, que eu nunca tinha ido, Rio de Janeiro, Alagoas. Então, você consegue aproveitar também um pouquinho. Aproveitar para essas oportunidades que esse novo desafio tem me proporcionado. Uhum. Então, eu estive em Belém do Pará na COP30, na Casa do Seguro. Então, foi um momento que agregou bastante para mim como profissional e currículo, de estar envolvido numa situação ao qual, tipo, eu nunca me imaginei. Então, foi bem bacana, assim, estar na Casa do Seguro. Antes da gente falar desse evento polêmico da COP30, só me explica um pouquinho como é que é essa questão do seu trabalho, né? Como é que você usa de ferramental? Você tem que estudar o cenário do lugar. Logicamente, tem um evento num lugar que você não conhece, né? Você tem uma estrutura nova, tem um nicho novo de marketing ali. Então, você tem uma equipe que te ajuda com pesquisa. Como é que funciona essa questão de você entregar o seu trabalho ali, né? Uhum. Hoje eu fico muito mais na parte colaborativa de construção do projeto em conjunto com as outras joint ventures do conglomerado ali, né? E a holding. Então, por exemplo, vamos fazer um evento relacionado que nem vai ter agora o carnaval, né? Uhum. Vamos fazer quais são as opções que nós temos. Então, a gente tem sempre alguns brainstorms em conjunto com os outros gerentes, entendemos o que fica bacana para cada produto, o que cabe ou não, quem tem apetite de participar ou não. E aí a minha parte é mais colaborativa ali. Então, tipo, decidimos que vai ser dessa forma. Então, eu trago minha visão perante ao meu produto, que é um segmento diferente dos demais. Então, nós somos o único produto de assistência dentro desse conglomerado. Então, não é um seguro, é uma assistência. Então, eu trago a visão ali e aí a gente vai entendendo em conjunto o que faz sentido para um ou para outro. Uhum. E aí, dentro dessas premissas tomadas, aí Então, você tem eventos com collabs de outros produtos também. Temos também. Dentro da caixa. Dentro da caixa. Então, existe isso. Os eventos maiores acabam sendo norteados ali pela caixa. E os eventos internos é um pouco mais tranquilo pra gente. Que é, por exemplo, promover um encontro de todo o time para estreitamento de diretrizes, alinhamento, passar direcionamentos dos próximos meses. Então, festas, tipo, confraternizações, coquetéis de reconhecimento. Mais para valorizar. Então, fica mais tranquilo, assim. Acho que os eventos maiores é sempre em conjunto com o conglomerado e a holding, que são situações muito bacanas para o meu dia a dia conseguir também decorrer, porque eu acho que se dependesse tudo só da minha área, assim, seria difícil, porque a gente está falando, por exemplo, de uma empresa que atua em território nacional e lá nós somos hoje em 3 pessoas, então sim, entendi. um time bem enxuto.
Na verdade, você tem várias parcerias que te dão uma estrutura para você conseguir fazer eventos maiores. Sim, exatamente. Então é mais em colaboração com o pessoal. E aí os eventos internos aí é nossa força-tarefa mesmo, o time enxuto que faz acontecer. Aí faz a cotação, levanta o que precisa ali pro evento e com o próprio você tem, por exemplo, um time de criação, como é que funciona essa parte? Hoje a gente trabalha com uma parceria com uma agência de publicidade para fazer as criações de rede social e as demais coisas são feitas internamente. Então, o meu papel basicamente hoje é entender diretrizes com a holding e com a nossa presidência, verificar as possibilidades, dar o meu parecer perante as situações, planejar o que vai acontecer e aí passar para o time, tanto para a agência se é alguma coisa que envolve eles ou para o time interno. Então, fico mais nesse processo de pegar de cima, passar por de baixo, pega do de baixo, passa por de cima e aí vai estruturando da melhor maneira a rotina do departamento. Show. E é muito bacana porque eu também tenho uma participação muito presente do área comercial. Então, nós somos hoje em 14 consultores espalhados pelo Brasil. Então, cada consultor aí rege alguma área do Brasil para atuar. E aí, às vezes, a gente vai fazer um evento aqui estratégico com a região tal, me ajuda com, sei lá, uma comunicação visual, me ajuda com e tem essas ajudas. Sim, aí essa parte de trade também é bem forte lá, que então legal. eu vou legal, é uma questão de uma empresa estruturada não ter silos, né? Isso é muito interessante, porque geralmente as empresas, faz aí o seu... Né? É bem diferente. E assim, isso é um norteador das milhares de atribuições que eu tenho. Porque, por exemplo, a gente também tem que cuidar com comunicação com o cliente, envio de e-mail marketing, a parte de monitoria de social media, campanhas de tráfego pago. Tem todo o cenário de marketing loucura que você... E é bacana porque a gente tem esse horário para tudo isso com um time muito pequeno. Então, eu costumo falar pra galera lá, vocês são feras, assim, porque é basicamente o que eu procurei ser como profissional. Tipo assim, a gente hoje, quando eu vou olhar para a área do marketing, a gente acaba tendo profissionais que às vezes ou é design, ou é fotógrafo, ou trabalha só com edição de vídeo. E aí eu lembro que o meu gerente, quando me contratou como coordenador lá, ele falou assim, o que me fez escolher você também foi que você não é só uma coisa, você não faz só foto, você não faz só vídeo, você tem... Não que eu sou o melhor em todas as posições, mas você eu generalista também. Consigo desenrolar... Sim. Pelo menos um pouco em cada vertente ali dentro da área. Então, as pessoas que estão abaixo de mim hoje são pessoas também nesse sentido, assim, que se eu colocar para fazer um vídeo vai desenrolar, se eu colocar para fazer construir um e-mail marketing, construir uma peça, eles conseguem desenvolvem atuar perfeitamente. no operacional, no tático também, tem essa questão que eles saem, mudam um pouquinho o foco também. Exatamente. Então... na verdade a gente tem uma tendência dessa, né, hoje, porque a gente vê que as ferramentas... Aí a gente vai falar sobre ferramentas de avanço. Eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Que ferramentas vocês usam? Pode dar um nome aos bois, né? Porque a gente hoje, ChatGPT, quem não usa chat, praticamente não consegue mais trabalhar, né? Então, é o básico ali. Né? Então, eu queria entender no cenário de vocês ali. Você já falou que tem essa transição de tática operacional, vocês entendem de várias mídias, Adobe... que é a ferramenta de criação. Mas o que vocês usam assim de ferramenta para alavancar vocês, para ajudar vocês, mediante essa loucura? É muita coisa. Porque é muita coisa. Muita coisa. Cara, o chat, ele assim, é bem presente no nosso dia a dia. A gente utiliza mais, assim, para construção e em viés da questão de textos, assim, então, para consulta, verificação se tá estratégico, um olhar mais... de alinhamento ali com a comunicação que a gente costuma ter com os nossos clientes, então... Usar uma base de dados com isso. Que você tem ali. A gente procura não cruzar tanta informação assim na empresa, porque nós temos muitas normativas lá na companhia que nos prende muito, assim. Mas é mais um double check, assim, da comunicação, para ver se faz sentido com o alinhamento que nós já pré-definimos dentro da plataforma. Eu costumo utilizar... o FreePic para fazer algumas criações de imagem. Então, o FreePic, ele tem essa condição lá de IA hoje, é bem bacana. Sim. Então, a gente utiliza essa IA para a construção, às vezes, de um... a gente tem um personagem que quer fazer a construção dele de uma outra maneira, fazer alguma mudança, ou até a construção do zero de uma imagem, de um personagem que a gente queira usar em alguma peça, a gente costuma utilizá-lo para isso. Grok, para fazer animação de vídeo. Então, a gente às vezes faz uma peça assim que animar em 8 segundos, aí usa o Grok para animar o frame, né? Para animar o frame. Tem nos auxiliado bastante isso também.
Acho que de ferramentas, basicamente, assim, de IA, são essas que a gente não tem tanta conotação para esse viés, porque realmente, por ser uma empresa que tem várias normativas, algumas coisas são Sim. meio que regradas pra gente lá. Bastante tradicional. Isso, a gente usa ferramentas normais de qualquer outra área de marketing, como Adobe, Adobe Stock para usar imagens já feitas por fotógrafos, essas coisas. Trello para alinhamento e acompanhamento de tarefas. Costumo fazer reunião de Scrum com a galera, então... Legal. Porque é uma reunião rápida, só para entender o que está sendo feito, o que está pendente. Então, a gente procura fazer diariamente essa reunião, 9 horas da manhã todos os dias. Daily Então, meeting. vem ali as tarefas, o que tá com cada um, o que tá andando, o que não tá, por que parou, e aí eu entro mais nessa parte Mas vocês usam o Scrum completo? completo. Ah, que legal. Então é bem bacana. Funciona bem? Funciona. Legal. Assim, o complicado do Scrum é que não é só você aplicá-lo, você tem que ter ali uma rotina de mantê-lo para que ele dê retorno. Pra fazer direitinho, todo mundo fazendo direitinho. É que né, a gente tem a reunião também de alinhamento lá dos gestores com os presidentes toda sexta-feira. Então, acho que foi isso que me enviesou a aplicar com a rotina. Agora, aqui é uma dúvida mais específica. Talvez não seja para todas as pessoas, mas, por exemplo, para um gestor, para uma pessoa que já trabalha na área de gestão ágil, talvez, né? Você disse que tem muitas funções de uma mesma pessoa. Por exemplo, num framework, né, nessa ferramenta de Scrum, vocês usam a mesma função de um Scrum para uma pessoa e para outra? Vocês, por exemplo, tem um Scrum Master, tem o desenvolvedor, né? Tem várias peças, né? Uma pessoa acaba fazendo o mesmo papel. Como é que vocês lidam aí também? Porque vocês têm um cenário pequeno. Como é um cenário muito enxuto, hoje eu tô tentando segmentar a galera. Então, por exemplo, eu já tenho uma analista que ela tá mais com as partes de criações relacionadas a tudo que envolve peça, vídeo, e focada mais no trade ali com o comercial. Então, tipo, é uma ação relacionada a brinde, ela que foca ali para me entregar isso. E eu tenho uma outra analista que é focada mais na questão de análise de dados, rede social, interação, engajamento nas redes sociais. Então, meio que divido elas dessa forma. Hoje chegou, assim, recentemente um estagiário para nos auxiliar, um jovem aprendiz. Só que ele não é da área do marketing, então eu tô meio que inserindo ele nesse universo ali. Por mais que eu fale para elas assim, olha, preciso que vocês dê uma dor de barriga nenhuma, a outra vai precisar me ajudar com as tarefas das demais, eu tento segmentar elas dessa forma. Então, no Scrum, basicamente, é separado as tarefas. Então, por exemplo, com a parte de trade, eu foco na analista que é focada nisso. Por mais que a outra pode ser que auxilie em algum momento, tem um direcionamento. O foco dela é aquele. Tem um direcionamento para uma delas para que elas foquem nessas atribuições. Então, meio que a rotina, então, coisa interna é só com uma delas, a outra foca comercial e coisa externa. E eu acabo também colocando a mão na massa, né? Então, tipo, tem coisa que, como às vezes estão muito atarefados, eu vou lá e acabo desenrolando também. Que eu acho que esse é um grande diferencial também, como eu como gestor lá na empresa, porque hora ou outra acontece alguma coisa, eu acabo colocando a mão na massa. Na realidade, todo brasileiro praticamente. E aí desenrolo lá, porque realmente é muita coisa. Top. Agora eu vou falar de COP30. Vocês estiveram nesse evento e esse evento, qual era o objetivo da Caixa Assistência que vocês tinham que lidar lá? Eu sei que vocês estavam fortalecendo a marca de vocês e os benefícios dos produtos, mas vocês chegaram lá com alguma linguagem, com algum corte para vocês chamarem a atenção, né? Qual era a estratégia que vocês chegaram? E me explica um pouquinho daquele cenário caótico que foi lá. Como é que foi essa experiência para você, que foi rica, né, também? Foi assim, agregou muito profissionalmente falando. Perfeito. Agregou muito profissionalmente falando e agregou muito o meu currículo, né? Porque falar que estive na COP30 é bem plausível. Na verdade, a Caixa, o Banco Caixa, eles já iam estar lá envolvidos na COP, e aí a gente foi convidado pela holding para participar da Casa do Seguro, que era um projeto estreitado ali junto da COP. Então, acho que foram 10 seguradoras que fizeram esse projeto constituído ali para montar um ambiente onde cada dia fosse falado sobre situações relacionadas à sustentabilidade, meio ambiente, essas questões. E aí nós entramos com um papel fundamental de construir alguns documentos relacionados a premissas da empresa, que nós tínhamos um olhar para o meio ambiente. Então, nós fizemos, por exemplo, quando eu cheguei lá, nós fizemos o primeiro ano de compensação de carbono da empresa. Como nós prestamos assistência em todo o território nacional, foi feito um levantamento de emissões de
gases que foram feitos pelos nossos prestadores. Nós fizemos a compensação disso. Então, dentro do nosso planejamento estratégico da companhia, nós temos um viés muito importante em sustentabilidade. Então, a nossa participação foi focada nisso. Então, apresentar propostas de projetos que a nossa empresa estivesse focada nessa questão de ser mais sustentável, com um olhar mais sensível para isso, para o meio ambiente, para o cuidado. E aí, tiveram alguns acordos assinados pelas outras empresas, do conglomerado, nós estivemos lá mais para apresentar esses projetos que nós tínhamos e com algumas ativações de marca. Então, nós entregamos garrafinhas, fizemos algumas ações ali com o pessoal da Casa do Seguro. E aí, na COP, foi mais focada com o banco, né? Então, a Caixa ficou mais focada lá na COP, lá na Zona Azul, Zona Verde que teve ali. Então, a gente ficou mais na parte da Casa do Seguro. Eu fiquei lá durante 4 dias, eu fiquei um dia na Casa do Seguro e nós fizemos uma ativação numa agência também lá. Nós criamos a agência Conceito em Belém do Pará, na Ver o Peso, a agência Ver o Peso, ficou muito bonita. E aí nós fizemos um dia de ativação lá da Caixa Assistência. Então nós fomos com uma experiência VR. Isso foi aliado ao evento ou vocês já estavam com um plano? A gente teve vários projetos ligados à COP30, mas então isso daí já planejamento já bem antes. Foi um ano todinho de planejamento. Foi um ano bem... E aí eu lembro que a gente fez essa ativação com o VR, a gente foi com um óculos de realidade virtual e as pessoas poderiam acompanhar como que são as assistências do nosso produto através de um ambiente ali criado. Então foi bem bacana também, foi um processo totalmente novo para a galera de lá, para a gente também, então foi bem especial participar do processo lá na COP30. Tá, agora você falou a parte boa, né? Uhum. E os perrengues lá, né? Eu sei que vocês estavam fazendo a função de vocês, o trabalho de vocês, mas vocês tiveram que lidar com um cenário ali que estava ruim para todos ali, né? Uhum. A infraestrutura não estava boa do evento, era um cenário que faltava recursos, além de ser muito caro também um evento acontecendo ali. Para vocês conduzirem esse problema, vocês conseguiram trazer o discurso para o público de vocês? Vocês acharam que a meta de vocês foi alcançada, mesmo tendo essa, sabe? É um desvio, acaba atrapalhando o processo de um planejamento de um ano. Sim. Né? Então, tem gente que planeja e tem gente que às vezes não planeja. Então, seu feedback, assim, a sua análise sobre esse caso, né? Eu acho que, desde que nós começamos a falar, eu acho que foi até um ano antes da COP30 que a gente começou, de fato, a esboçar ali o que seria feito. A gente nos preparamos de uma maneira muito bacana, só que eu acho que algumas coisas ficaram muito para cima da hora. Exemplo a hospedagem na galera, assim. Eu acho que o pessoal... Eu nunca estive em Belém, foi a primeira vez, então, quando foi ficando muito próximo ali, coisa de 3, 4 meses em cima, assim, já... As hospedagens estavam caríssimas, assim, estavam uns valores bem altos. E aí foi uma das coisas que impactou nossa área lá. Por exemplo, nós dividimos um apartamento. Geralmente a gente, quando faz essas viagens, fica hospedados em hotéis, geralmente um gerente em cada quarto. Lá nós tivemos que dividir um apartamento porque não tinha, assim, uma hospedagem com um valor satisfatório que a gente pudesse aplicar. De forma confortável. Confortável. Né? Então, foi bem complicado essa parte. E nosso presidente também, a gente não conseguiu colocar ele num hotel. Ele ficou embarcado num navio, numa região, acho que de 20 km da onde estava acontecendo a COP30, e aí todos os dias... Ou seja, para ter um pouquinho mais de conforto ali. Conforto, exatamente. Uhum. Então, a gente basicamente saía todo dia lá da região central de Belém, ia até onde estava embarcado o navio, buscava o presidente, voltava com ele. Então, essa questão de logística também foi complicada em relação a isso. Eu acho que, basicamente, do que você trouxe, a cidade em si não tinha estruturação para receber um evento como a COP30 foi, né? Uhum. Mas estando lá, eu também senti que a gente meio que superestimou, assim. Eu acho, não senti tanta dificuldade como eu achei que pudesse ter. Para falar a verdade, o que eu senti mais de lá foi assim, muito calor. Sim. Era muito quente. É outro cenário, né? Muito quente. E o fato de estar dividindo a questão do apartamento ali com o pessoal foi bem, bem diferente. Mas da questão assim, dos projetos que nós prevíamos de realizar e o que foi realizado, foi tudo perfeitamente dentro dos conformes, nós conseguimos entregar o que nós planejamos, mas essa questão da superlotação da cidade, eu não senti tanto, assim, eu acho que foi ok. Então a meta, mesmo com os gastos ali a mais, talvez vocês acreditam que alcançaram a meta de marketing. Foi bacana estar lá. Show. Foi importante. Beleza, agora a gente tá chegando no bloco final do Papo de Avanço, e
esse bloco, esse finalzinho, não é nem um bloco, é mais uma mensagem, né? Porque eu queria saber a sua visão daqui pra frente, né? Então, para as pessoas entenderem a sua visão e terem um insight através do que você pensa do futuro. Então, como o futuro, né? Você que enxergou o cenário de servir, né? O cenário de vida com Deus e a sua vida profissional e do que você vê daqui pra frente, né? De Brasil, talvez fora do Brasil, não sei. Será que... Às vezes fugir desse país. Será? Será que é isso, né? Então é só mais a sua visão de futuro, né? Porque cada um tem um desafio. Uhum. Eu acho que falando de mim, assim, como profissional, eu acho que estar sempre buscando mais conhecimento, eu acho que na minha área especificamente, você tem que estar sempre ligado, assim, nas novidades, o que está vindo de mercado. Então, esse ano mesmo eu quero fazer uma MBA aí, alguma coisa que vai agregar para mim, que eu sinto que a minha última graduação em 2023, ali na pós, já faz um tempinho ali uma que eu reciclagem, né? preciso fazer alguma coisa. Então, estar sempre focado nas novidades de mercado, a inteligência artificial veio com bastante força aí nos últimos anos, então, entender melhor esse cenário para ver o que eu consigo agregar cada vez mais no meu trabalho. Falando do ministério, assim, nasci para Deus, eu acho que cada vez mais conseguir emplacar projetos muito bacanas. Eu acho que o time de voluntários tem crescido cada vez mais, então Sim. nós temos bastante Vontade, né? vontade de fazer acontecer. Então, colocar alguns projetos que estão encavetados há algum tempo para fazer acontecer. Exemplo, os posts cada vez mais criativos, o podcast que a gente comentou recentemente. Então, acho que são projetos que precisam ser desengavetados para cada vez mais a gente conseguir impactar pessoas através do voluntariado da Nasci para Deus. E falando eu como pessoa, assim, o que eu almejo o que eu tenho hoje, assim, pra mim, eu já me sinto muito realizado, porque, como eu falei pra você no início do nosso papo, a fotografia do Iago lá atrás, quando chegou na Nasci pra Deus, do Iago de hoje em dia, assim, é um avanço muito expressivo e que eu me sinto muito feliz e realizado e orgulhoso de onde cheguei. Então, assim, não vou falar pra vocês, não almejo mais nada. Óbvio, a gente sempre quer mais, né? Tem que comemorar também, né? Isso, mas eu acho que nesse momento, assim, meu sentimento é de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, da minha esposa, da minha família, por todas as entregas. E é isso, eu acho que estar feliz comigo mesmo, no pessoal e no profissional, é o que me dá alegria todos os dias de continuar fazendo o que eu faço. Pra cima, a gente ora, a gente acredita, coloca nas mãos de Deus, mas também faz a nossa parte. Exatamente. Então é isso, eu te agradeço, um grande amigo, meu primeiro amigo da Nasci pra Deus. Olha aí. Primeiro episódio do Papo de Progresso, então uma honra ter você aqui. Espero que você avance ainda mais nessa carreira. E tenho certeza que vai ter muito papo aí pra frente, você vai fazer mais episódios aí. Amém. Beleza? Tô feliz. Muito obrigado pelo convite, que seja aí o primeiro de muitos podcasts que você faça. Sucesso, que seja um projeto incrível pra você como pessoa, profissional, que você tenho certeza que é brilhante, que vai voar muito. Pra cima. Pra cima. E é isso, esse foi o nosso Papo de Avanço. Entre aí nas redes sociais de forma geral, siga a gente e compartilhe esse conteúdo para alcançar mais pessoas, amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter avanço na sua vida. Tchau, até a próxima.